Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões sobre o Evangelho de Marcos, hoje em especial capítulo 2, versículos de 1 a 12, Jesus cura um paralítico. Vamos entender o contexto onde essa cena vai acontecer. Jesus nasceu em Belém e vivia na cidade de Nazaré. Aí ele vai até Cafarnaum, uma cidade um pouquinho maior, junto com os seus discípulos. Lá em Cafarnaum ele ensina numa sinagoga e ele também afasta um espírito impuro, né? Ele faz uma desobsessão. Aí ele vai até a casa de Simão Pedro, a sogra de Simão Pedro está doente, com febre. Jesus cura a sogra de Simão Pedro e cura uma série de outras pessoas também. A notícia se espalha. Jesus vai também por toda a Galileia pregar. Ele diz assim: eu não posso ficar só em Cafarnaum, eu vim pregar, e ele vai por toda a Galileia. Ele cura um leproso, e esse leproso não era um leproso com mal de Hansen, alguém que tinha uma doença de pele. Ele conta para todo mundo, ele fica tão contente que ele vai contar para todo mundo que Jesus curou ele. Ele estava feliz da vida. Só que o que acontece? Aquilo lá espalhou que nem rastilho de pólvora. Jesus não podia ir em lugar nenhum, que estava todo mundo querendo ser curado por ele. Versículo 1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, versículo 2, a casa onde ele estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, versículo 3, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Na época de Jesus, as doenças matavam muito mais do que matam hoje. Uma pessoa doente era sinônimo de morte muito próxima. Quando saiu a notícia que tinha alguém que estava curando, e de graça ainda, né? Aquilo lá se espalhou. Tinha um paralítico e 4 homens carregando, né? Em uma padiola, uma maca, foram levar esse paralítico até Jesus, para que Jesus curasse esse homem. Versículo 4. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Vamos entender, né? A gente tem que entender que eu falo sempre, texto e contexto. Como é que era uma casa na época de Jesus? Não era como a nossa, telhadinho, né? Telha sobre madeira, um forro e a casa, não. Naquela época, o que acontecia? Primeiro que você chegava ao telhado barra terraço, né? Aquela coisa da laje não é só a nossa. Na época de Jesus, existia também um lugar plano que era telhado e terraço também. Você chegava por uma escada por fora da casa. Geralmente era barro apoiado numa esteira de ramos de palmeira. Tinha as vigas de madeira, né? E ramos de palmeira e barro por cima. Então, ficava fácil eles fazerem um buraco no teto, né? Eles arrancavam o barro e desceram esse paralítico até onde Jesus estava. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. O que é pecado? É você se desviar do alvo, ou seja, do destino, do que Deus espera de você. Jesus disse assim: olha, o seu pecado está perdoado. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo?
Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Blasfêmia era um insulto a Deus. Tinha um pequeno detalhe, na época de Jesus, ele era punido com a morte. Então não era assim de graça que eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Eles já tinham decidido que Jesus era muito maluco, que ele queria trazer umas notícias que contrariavam a manutenção deles no poder, desses sacerdotes. Qualquer semelhança com o presente é mera coincidência. Então Jesus ia contra o que eles queriam, ou seja, que se mantivesse o status, ou seja, eles detentores do poder e o povo na mais profunda ignorância. Disseram, blasfêmia, só Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Jesus percebeu que eles estavam pensando, eles nem falaram. Jesus falou, por que vocês estão assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande. Quer dizer, tanto faz. Quer dizer, ninguém se preocupou de dizer, poxa vida, como que esse homem está conseguindo curar alguém que não consegue andar. Hoje em dia, com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento da medicina, a gente não consegue fazer alguém paraplégico andar. Jesus conseguiu. E ao invés de eles dizerem assim, poxa, como que ele fez isso? Não, blasfêmia, ele não pode dizer que os pecados estão perdoados. Mas curar o paralítico pode. Olha a incoerência, né? Tanto faz, ele curou um paralítico, é coisinha simples, isso acontece todos os dias. Mas não pode dizer que os pecados são perdoados, só Deus pode perdoar pecado. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Ele falou assim, eu tenho autoridade de Deus para fazer isso. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, nunca vimos nada igual. Enquanto o povo estava de fato preocupado com o que importava, ou seja, o cara era paralítico, estava lá, na cama. Jesus chega, diz a ele, seus pecados são perdoados, vá. Ele levanta e sai, alegre e saltitante. Isso era que é importante. Aí fica aquele povinho, né? Os sacerdotes. Mas ele não pode dizer que ele perdoa os pecados. Jesus disse, não, eu tenho autoridade, eu posso. Então, muitas vezes, nós vamos ao centro espírita e muitas coisas acontecem, não milagres como o de Jesus, não, mas muita coisa boa acontece. Muitas pessoas que estão em desequilíbrio emocional conseguem se reequilibrar. Muitas famílias que estão passando por turbulência conseguem se reestruturar. Mas a gente fica, olha, tá vendo? Olha, o que adianta? Ela tá falando isso, mas lá fora ela não é esse modelo de perfeição. Quem que é modelo de perfeição? Eu conheço um, Jesus. Então, ao invés da gente ficar vendo o defeito dos locais religiosos onde a gente frequenta, vamos ver as qualidades. Pequenos milagres acontecem todos os dias. Pequenas graças, ou seja, coisas que acontecem porque Deus é bom, não porque nós merecemos. Tudo isso acontece à nossa volta. A gente precisa ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E não fazer como esses sacerdotes da época de Jesus, judeus,
que ficavam dizendo que Jesus não podia perdoar os pecados, mas curar paralítico, botar ele para andar, podia. Ninguém questionou, olha, de onde vem esse poder? Como que esse camarada consegue fazer isso? O cara era paralítico, não andava, agora está aí, né? Como que isso aconteceu? Por que ele é especial para Deus? Não. Então a gente precisa dar a importância às coisas que de fato importam. Nesses momentos conturbados, difíceis, é uma oportunidade da gente refletir sobre o que de fato nos interessa, o que de fato é importante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, para vocês receberem, também ativem o sininho para receberem a notificação, para quando eu postar o vídeo vocês ficarem sabendo. Curtam, compartilhem, se quiserem deixar alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no comentário, se eu conseguir eu respondo. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que esteja sempre presente em nossas vidas. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vamos nos esquecer disso. Até mais.